Você está preparado para a vinda do noivo? Tentem meditar sobre isso. Então, gente, lá na Galileia, assim como em quase todo o Oriente Médio, os casamentos eram arranjados pelos pais, né? Tudo acertado pelos pais. Mas tinha algumas peculiaridades no povo da Galileia. Primeiro, as famílias se reuniam junto com o noivo e a noiva e procuravam a entrada da cidade, o portão de entrada da cidade. As cidades normalmente eram cercadas por segurança e tinham uma porta. Lá nessa porta de entrada ficavam os anciões da cidade, né? Então o noivo, a noiva e suas famílias se dirigiam para lá, procuravam os anciões e começava um burburinho na cidade. Todo mundo ficava sabendo, vai ter um noivado, vai ter um noivado. E começava a se aproximar. E todo mundo começava a se ajuntar, né? E ali o noivo recebia dos anciões, junto com a noiva, recebiam dos anciões uma leitura de um texto, de um pacto, né? Um pacto nupcial. Era lido para eles, né? E depois que era lido aquelas palavras para ele, que o ápice do noivado, o momento mais apoteótico do noivado, era o momento em que o ancião dava para o noivo um cântaro, uma botija com vinho e um copo. Naquele momento, o noivo, ele enchia aquele copo, que era conhecido como o copo da alegria, e aquele copo era ofertado à noiva. A noiva, ela tinha a opção de rejeitar aquele copo ou receber aquele copo e tomar. Então o noivo assim fazia, ele enchia e entregava à noiva. Se a noiva recusasse, acabou-se a festa, todo mundo para casa, vida que segue, não tinha casamento, não tinha noivado, não tinha nada. Ou seja, ela tinha o livre-arbítrio de aceitar ou não o noivo. Exclusivamente o povo galileu tinha esse livre-arbítrio. Nas outras regiões não existia essa opção. O casamento era arranjado pelos pais e tinha que ser sacramentado, né? Mas lá na Galileia não, a noiva tinha esse livre-arbítrio. Ela podia receber ou aceitar. Mas uma vez recebendo e bebendo daquele vinho, estava feito o pacto. Estava acertado o pacto. E olha que coisa maravilhosa. Quando era firmado esse compromisso, o pacto, acontecia mais ou menos uma vibração. Todos ficavam felizes, né? A noiva aceitou o noivo. E o noivo, uma vez firmada a aliança, dizia para a noiva o seguinte. Ele bebia do mesmo vinho que ela bebeu e dizia para ela publicamente o seguinte: você agora está consagrada a mim. Só voltarei a beber desse vinho quando eu for lhe buscar para a casa do meu pai. O noivo, ele oferece o vinho para a noiva para firmar o compromisso da aliança. Jesus, vamos começando a linkar as coisas, a ver a comparação de uma coisa com outra. Jesus oferece o vinho aos seus discípulos na última ceia para firmar a nova e eterna aliança. Ali, Jesus estava fazendo um pacto com sua igreja, como o noivo faz um pacto com sua noiva. Até hoje, Jesus nos oferece esse mesmo cálice de vinho, até os dias de hoje, para que firmemos aliança com Ele. Mas assim como a noiva da Galileia, nós temos também o livre-arbítrio de recusar esse vinho ou receber e tomar esse vinho. Abra Mateus 26, de 27 a 29. Mateus quanto? Mateus 26, de 27 a 29. Amém? Amém. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício
para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Olha, foi que o noivo disse para a noiva, quando ele firmou o pacto: só voltarei a beber deste vinho quando estiver na casa do meu Pai. O que é que Jesus diz à sua noiva, ou seja, à sua igreja? Não voltarei a beber vinho até aquele dia que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Coincidência não. É porque o plano de salvação de Jesus, de Deus, está sendo simbolizado através de uma cerimônia de casamento do povo galileu. Então, após firmar aquele pacto, o noivo e a noiva, eles se separam. O noivo vai para a casa do pai dele, a noiva vai para a casa dela, né? E eles só vão se ver novamente no dia do casamento. No dia em que o noivo virá buscar a sua noiva. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse que voltaria quando viesse buscá-los. No dia que Jesus virá buscar a sua igreja, esse dia que Jesus virá buscar a sua igreja é o que nós chamamos de arrebatamento. É o dia do Senhor. Mas mais na frente eu vou falar sobre arrebatamento, né? Eu queria falar agora um pouco sobre a preparação do noivo e da noiva. O noivo galileu, quando ele se separa da noiva naquele momento, o que é que ele faz? Ele vai para a casa do pai dele e ele vai preparar uma morada para sua esposa. Ou seja, ele vai construir um quarto na casa do pai dele, fazer um puxadinho, e ele vai comprar móveis, ele vai montar toda a sua estrutura para viver ali com sua futura esposa. Essa é a preparação do noivo. Ele vai viver com sua noiva na casa do seu pai. Era assim que a cultura do povo galileu na época. Veja o que é que diz aí no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. João 14, 2 e 3. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Amém. Jesus está se comprometendo a ir preparar a morada na casa do seu pai, porque lá tem muitas moradas, para vir buscar a sua noiva, para vir buscar a sua igreja, para vir buscar vocês, para nos vir buscar. E a noiva? Como a noiva se prepara? A noiva Galileia, ela volta para casa e vai se preparar para o casamento, providenciar vestido, outros acessórios, junto com as madrinhas, né? Era tradição na época ela reunir 10 madrinhas, 10 virgens como ela, para, junto com ela, receber o noivo, esperar a chegada do noivo. E a noiva igreja? Como é que a noiva igreja se prepara? Cabe à igreja se preparar espiritualmente para esse grande dia, o dia em que o noivo virá nos buscar. E quando o noivo vai vir buscar a gente? Quando? Olha, segundo a tradição do povo galileu, e isso é fato, cabe ao noivo preparar uma morada para a noiva. Já falei isso. Mas cabe exclusivamente ao pai do noivo determinar o dia e a hora em que ele deve ir buscar a sua noiva para o casamento. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos que ele voltará para buscá-los, mas só o Pai sabe o dia e a hora. Ou seja, ninguém, nem os anjos do céu, nem Jesus mesmo, ninguém sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Somente Deus Pai, somente o Pai. Assim como na cultura do povo galileu,
O próprio noivo não sabia, era o pai que determinava. Ele preparava a casa toda, ele deixava tudo pronto, estava tudo pronto. Pai, eu quero buscar minha noiva, já está tudo pronto. E o pai diz, eu lhe direi a hora. Fique quieto. Quem diz a hora sou eu. E ele dormia ansioso, e numa certa hora, o pai acordava o filho e dizia, vá buscar sua esposa. Mas só quem determinava isso era o pai, na cultura do povo galileu. E não é diferente no plano de salvação do Senhor. É isso que ele diz, né? Abram em Mateus 24:36. Evangelho de Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha, que maravilha. Tudo que acontece no casamento galileu acontece no plano de salvação. Abram aí também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Será que Jesus está dizendo que vai voltar de noite? Eu acho que não. Porque de noite, talvez, se ele chegar em Jerusalém de noite, aqui vai ser dia. O que é que Jesus quer nos dizer com isso? É que ele vai vir de surpresa. Não vai avisar. Porque o ladrão vem de surpresa. A palavra de Deus diz que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria de guarda lá, para que o ladrão não roubasse sua casa. Mas o ladrão vem de surpresa, ele não diz. E assim como o ladrão vem de surpresa na noite, assim virá Jesus de surpresa. Ninguém sabe o dia e a hora. É por isso que é necessário que estejamos prontos, preparados. Porque quando ele virá arrebatar a sua igreja. Na cultura galileia, quando o noivo ia buscar a sua noiva, veja que como é tudo muito idêntico, né? O noivo, uma vez que o pai dissesse, vá buscar a sua noiva, ele pegava os padrinhos, pegava o seu chofar, que era uma espécie de trombeta, e começava a tocar pelo meio da rua, junto com os padrinhos, e saíam em caravana para ir buscar a noiva. Jesus também vai vir ao som de uma trombeta. É isso que diz o livro de Apocalipse. Então, o som da trombeta, ele vai buscar sua noiva junto com os padrinhos. Ao som da trombeta, Jesus virá buscar a sua igreja junto com os anjos. E ao chegar na casa da noiva, a noiva sai e ela é colocada numa liteira. Você sabe o que é uma liteira? Liteira é uma espécie de uma cadeira onde as pessoas pegam do lado, outro pegam na frente, suspende e saem andando com a pessoa no alto. Era muito comum naquela época. Os reis, as rainhas vinham na liteira, né? Eles não andavam na rua. Alguém carregava, os servos carregavam ele. Então a noiva é colocada na liteira, ela é levantada. Ou seja, eles chamavam de voar a noiva, levantar a noiva, arrebatar a noiva. E é isso que vai acontecer com a noiva, vai ser arrebatada, nós vamos ascender, nós vamos ser colocados na liteira celestial. Amém?